Olá pessoal, bem-vindos ao 17º episódio de Ana com um N, um podcast politicamente incorreto. Sim, é Ana com um N. E começamos como sempre, não é? Como sempre, na ansiedade, no struggle, porque, olhem, mais uma vez, eu não consigo, enfim, sou assim e é o que é, que é. Porque é que eu estou já a dizer isso? Ai, até me babo. What the fuck? Olha, isto é a idade. Estou a gravar novamente com este microfonezinho, não é? Como vocês sabem, se acompanham já aqui o pod, eu deixei o microfone em Portugal, portanto, isto é o que temos. E já é o terceiro episódio que eu gravo sem meter isto a carregar, portanto, estou com bué medo desta bodega deixar de dar a meio. Pronto, tudo por minha culpa, porque porque é que eu não coloquei isto a carregar? Não sei, é um mistério da humanidade e vai permanecer assim. Entretanto, hoje de manhã eu ainda não tinha tema para trazer aqui e na verdade ainda não decidi, estou neste momento a gravar, não é? E ainda não decidi muito bem, muito bem, muito bem, se tenho ou não tema. Pronto. Isto na verdade não está nada a correr como eu queria, não está nada a correr como planeado, mas olha, é o que é. Tipo, quem está a ver o vídeo, se estão a gostar do que estão a ver, é porque eu sou realmente uma profissional ótima e consegui que isto ficasse minimamente bom. Mas a luz do meu quarto já de si não é muito boa, porque é uma luz amarela e estraga-me um bocado aqui a situação, mas o tempo em Turim está como está, não é? É o tempo de inverno, é o que é. Hum, e então faz com que o meu quarto esteja assim um bocadinho escuro. Pronto. Todas as todas as todos e mais alguns problemas técnicos que podiam estar a aumentar a minha ansiedade na gravação deste programa estão presentes hoje. Não queremos saber, vamos gravar, somos teimosos, somos comprometidos mais do que isso e, portanto, aqui estamos. Pronto, como eu estava a dizer, depois de meia hora de assuntos que não in de estar aqui no parlapé que não interessa a ninguém, como eu estava a dizer, hoje de manhã ainda não tinha propriamente um tema para trazer hoje. E não é que agora tenha, na verdade, ah, mas acabei mais ou menos por alinhavar a uma coisa e qual é que é o método que eu utilizo quando não sei muito bem o que é que quero falar. Porque na verdade, às vezes não é que não tenha temas, é só não estou no mood para falar sobre eles. Acho que é mais isso. Então o que é que eu costumo fazer? Costumo escorrer a minha semana ou as minhas últimas 2 semanas na cabeça à procura de algo que tenha estado assim mais presente ou um assunto que tenha sido recorrente e tudo mais. E esta semana o assunto foi a criatividade. A criatividade, o facto dela estar ou não ligada ao nosso estado de espírito. E uma das coisas que, hum, não sei, de certa maneira sempre me disseram ou sempre ouvi sobre a criatividade é, primeiro de tudo, é que todos somos criativos. Sim, porque imaginem, às vezes há malta que diz logo que não é nada criativa, principalmente Principalmente, isto já me aconteceu várias vezes em grupos de trabalho, em equipas de voluntários, etc. Quando a pessoa não está a querer colaborar ou não está a querer trabalhar e quer mais encostar-se, é do tipo: Ah, isso é para ti, tu é que és criativa, isso tu tratas disso. Não, Zé, tu também és criativo, todos somos criativos, porque a criatividade, no fundo, é a resolução para um problema. E todos nós somos capacitados a resolver problemas, tipo, ah, eu ia para dizer, trovare la soluzione, encontrar, chegar à solução é ah, um ato de criatividade, um exercício de criatividade. Portanto, todos somos criativos. Entretanto, eu aqui a verificar se isto ainda tem a luzinha verde, tudo operacional. Ai!
Agora dei um coice nisto. Que bem. Ai, sou tão elegante a dizer estas coisas, não é? Dei um coice. Portanto, pronto. Chegada a esta conclusão, todos somos criativos. O que diferencia, isto é, apenas e só baseado nas minhas ideias, na minha maneira de pensar, não há qualquer registro científico, ou pelo menos não faço ideia se há ou não, sobre a veracidade daquilo que eu estou a dizer, é o que diferencia são os estímulos, as coisas a que nos propomos, a nossa biblioteca cultural, mental, etc., que nos permite, lá está, como nós vimos muitas coisas ou fomos estimulados de maneiras diferentes ou propusemos-nos a diferenças diferentes. Claro que a nossa, eh, como é que eu ia dizer, o nosso, não é biblioteca, não queria dizer biblioteca, mas temos uma caixa com o maior número de soluções onde podemos ir e tentar tirar de lá alguma. Claro que depois quem não, não teve tantos estímulos ou não tem tantas experiências diferentes, a sua caixinha de soluções vai ser menor. Portanto, eu acho que isso é que diferencia. E depois, porque é que, de certa maneira, este tema esteve presente na minha semana? Sei lá, olha, muito recorrentemente porque ah, eu acho que, agora vou ser, pronto, momento de intimidade, que também é para isso que este podcast serve. Eu acho que não é segredo para ninguém, ou pelo menos quem ouve este podcast, até porque é um assunto recorrente, falamos de. Ai, esperem aí. Imaginem, estava a ligar uma amiga que. Deixem-me tirar o som a isto. Ai, peço desculpa. Pronto, coisas que acontecem no meio do podcast que não têm cortes e que depois isto fica tudo uma barafunda. Quantas vezes já me arrependi de não fazer cortes neste podcast? Poucas, na verdade poucas, mas esta amiga tem o dono de me ligar. Eu acho que já aconteceu 3 vezes ela ligar ao meio da minha gravação do podcast, desde que este podcast existe, o que não é pouco, porque 3 em 17 até é bastante. Mas pronto, estava eu a dizer, hum, eu não vou gravar este podcast outra vez. Portanto, vai ficar a barafunda que está e vai sair mesmo assim. Estava eu a dizer, que não é segredo para ninguém se acompanham este podcast, que neste meu último ano eu tive uma experiência amorosa ou romântica que não correu bem e pronto, e não sou a primeira, não serei a última, não há não há qualquer coisa de extraordinário nisso. Eu ia para dizer, há casos piores, mas sinceramente eu detesto, fazer comparação de problemas, estão a perceber? Tipo, o teu problema não é menor que o meu só porque o meu é uma doença e o teu é uma unha encravada. Tipo, ok, se calhar objetivamente é, mas é a maneira como tu lidas com o problema. Acho que é mais isso. Tipo, eu detesto comparar problemas. Tipo, uma coisa que não é um problema para mim pode ser para ti e é válido. Portanto, não vamos dizer, há casos piores. Ah, mas porquê é que eu estou aqui a falar disto? Porque o tema principal é talvez esse, tipo, o quanto o nosso estado de espírito, o estarmos bem, o estarmos mal, influencia negativa ou positivamente a nossa criatividade. Hum, e dito isto, em que é que eu estou agora a lembrar-me que este assunto apareceu, por exemplo, na minha semana? Apareceu em mais contextos, foi realmente o assunto recorrente esta semana, mas, por exemplo, quando fui, ao café com uma amiga ou conheci pessoas novas e falámos do trabalho e não sei quê, e como o meu trabalho, em designer gráfico e tudo mais,
as pessoas acabam por me perguntar sempre, tipo: "Eia, mas tu consegues ser criativa todos os dias tens de pensar numa solução nova, num logo novo, numa identidade visual nova e não sei quê". Pois, olhem, na verdade, não, não consigo. Ou melhor, não é que eu não consiga criar algo novo todos os dias, agora se criar alguma coisa de jeito, já é questionável, já é questionável. Tenho uma amiga que por acaso também, trabalha com design, não é designer gráfico, mas trabalha, que um dia me disse que tive uma professora que lhe tinha dito que a criatividade tem de estar, não há isto de uns dias ser criativo e os outros não. Tem de estar sempre presente, porque nós precisamos de trabalhar, precisamos ganhar dinheiro e, portanto, ela tem de estar sempre presente. E eu, kind of, que posso ou não concordar, porque, imaginem, quando eu trabalhava em contexto de empresa, e uma das coisas que a mim sempre me fez alguma confusão. Primeiro é alguém nestas áreas trabalhar com horários. Tipo, acho que é muito mais fácil, mas isto, lá está, é o meu caso, trabalharmos por objetivos. Porque não foram raras as vezes em que eu tinha, por exemplo, imaginemos, 2 dias para entregar uma criatividade. Hum, eu às vezes podia passar um dia a experimentar cores, a experimentar formas, a experimentar tipos de letra, a experimentar tudo. Um dia, tipo, vamos imaginar, 8 horas de trabalho. E ao final do dia eu não tinha nada de jeito para entregar. Portanto, ia para casa, ia dar a minha caminhadazita, ia ver coisas, tipo, e eu estou a dizer, ver coisas às vezes é tipo as pessoas na rua. Receber estímulos diferentes e tomar um café, encontrar um amigo, ter uma conversa e no outro dia de manhã, numa hora, 2 horas, tinha algo considerável para entregar e que eu achava realmente bom para aquele projeto, para aquela ideia. E tinha passado o dia inteiro, o dia anterior, de volta daquilo e não tinha saído nada. Portanto, muitas das vezes, lá está, voltamos aos estímulos, não é? Voltamos, tipo, às vezes é mesmo o timing em que estamos a pegar naquilo e uma coisa que também é muito importante para mim, volto a referir, é a liberdade do espaço. Porque vamos ser sinceros, às vezes é muito difícil ser criativo quando todos os dias tens de estar das X às Y entre as mesmas quatro paredes. Eu tenho esta dificuldade, se calhar vocês não, e se calhar vocês que também trabalham em design, em marketing, em copy, neste mundo, não é? Se calhar não têm esta dificuldade. Mas também é verdade que muitas empresas já apostam em coisas como sala da criatividade ou até ter mesmo ambientes de trabalho esteticamente mais estimulantes, não ser aquele ambiente, escritório, conservador. Mas para mim é importante eu ter estímulos diferentes, trabalhar em espaços diferentes, não é por acaso que eu adoro trabalhar em cafés, ter sempre aquele barulhinho de fundo e tal. Portanto, hum, acho que é um bocado isso, acho que pelo menos a mim afeta-me imenso. E eu também tive esta semana uma conversa, enfim, de da mãe de um amigo. Eu estava a rir porque eu sei que há pessoas que ouvem este podcast, saberão o que é que eu estou a falar. Enfim, talvez possa dizer também uma amiga que é artista plástica e que estava, de certa maneira, a partilhar e a dizer que determinados problemas às vezes não a permitiam ter a criatividade que ela precisava para realmente trabalhar. E também me fez pensar, é uma coisa que eu até tenho pensado já há alguns meses, principalmente relativo ao meu projeto de ilustrações, também ao facto de escrever. Eu meio que há 2 anos que voltei a escrever, que era uma coisa que eu até gostava, nunca achei que tivesse muito jeito, sou muito sincera, mas também acho que vinha de um lugar de preguiça. E noto que estou sempre mais predisposta a fazer algo
que eu considero bom, seja na escrita, seja no desenho, quando estou, pá, não quero dizer triste, mas quando estou mais nostálgica, mais pensativa. E isto lembra-me até, eu acho que já falei disto aqui no podcast, que era quando eu era miúda, lembro-me de dizer a uma professora de português que não queria realmente ter sucesso em nenhuma área artística, porque todos os artistas eram de certa maneira assombrados. Todos os artistas que eu conhecia são de certa maneira assombrados pela tristeza ou pela nostalgia e têm uma vida sempre muito atribulada, seja no amor, seja em qualquer outra área, e então eu não queria dar-me realmente bem, porque senão significaria que eu nunca iria ter paz na minha vida. É bem, não sei até que ponto isso não é uma verdade. E uma coisa que eu tenho visto, isto fugindo agora talvez um bocado ao tema da criatividade, porque a minha tese é essa, em suma, tipo, a minha tese é essa, tipo, ainda não percebi se afeta negativamente, sempre negativamente, ainda não percebi se afeta positivamente sempre, mas o nosso estado de espírito, as nossas vivências, o momento em que estamos na nossa vida, afeta a nossa criatividade. Isso é ponto sempre para mim. ah, a minha tese é essa, e se eu tiver assim de abranger, ou seja, meter este assunto um bocadinho mais amplo, noto que não é só isso, porque, olhem, eu vou-vos dizer, eu não sei se é o Mercúrio retrógrado, se o que é, tipo, não faço ideia, mas ultimamente, hum, sei lá, tem chegado até a mim por meio das minhas amigas, como é óbvio, das minhas pessoas conhecidas. E lá está, mais uma vez, eu estou sempre a dizer que este podcast é sempre sobre a mesma coisa, mas olhem, tipo, a nossa vida é à volta disto. Pronto, olha, vamos nos render. E, hum, e na verdade o nosso estado de espírito afeta tudo. Afeta tudo. E não é à toa que dizem que o mindset é, é que é importante. Porque, enfim, tipo, tantas histórias que têm chegado a mim. Particularmente nestes 2 meses de imagina, não vou enrolar, até porque agora esta semana eu descobri um novo podcast que é espera aí, deixem cá ver para eu dizer isto bem, é um podcast italiano, chama-se Non un altro cazzo di podcast, que eu não posso traduzir isto à letra, porque senão iria dizer um palavrão muito feio neste podcast e nós aqui só dizemos palavrões medianos, tipo merda, merda, acho que está assente. Mas basicamente é um podcast que se chama Não um outro, bem, acho que não precisam que eu vos traduza cato, de podcast. Não uma outra porcaria de podcast, digamos assim. Que é um eufemismo bastante grande. E é um podcast em que fala muito deste tipo de histórias, de pessoas, principalmente raparigas, e eu acho realmente que é principalmente raparigas, porque isto não pode ser normal. Imaginem, vocês estão na vossa vidinha, muitas das vezes é assim, vocês estão na vossa vidinha de solteiras, eu não sei se muito provavelmente vocês vão se identificar. Eu não tenho grande experiência, como vocês sabem, mas já tenho alguma. Hum, e vocês estão na vossa vidinha, não querem nada com ninguém, nem sequer estão à procura, estão só do tipo a concentrar-se em conhecer-vos a vós próprias, em concentrar-se no vosso trabalho, em aproveitarem o melhor da vida, e de repente vem um alecrim dourado, que é ele que vos procura, é ele que vos escreve, é ele que vai ter convosco depois. Ai meu Deus, o meu cabelo está aqui entrelaçado no microfone. Desculpem. Eu tenho que começar a ser mais profissional neste podcast, acho eu. Porque não sei, não sei. Ah, Pronto, e depois vocês baixam a guarda, e se forem então como eu, vocês são intensas,
e meio que abrem as portas a esta nova pessoa, conhecerem-na, a passarem tempo com ela, a investirem na vossa relação, porque é sempre uma relação quando há troca de, sei lá, de quando há uma troca, é sempre uma relação, seja do que for, mas é sempre e de repente, de um dia para o outro, o alecrim dourado, para não dizer pior, lembra-se que não, olha, não. Isto vem de uma coisa que eu acho que é muito característico da nossa sociedade, eu nem vou dizer geração, porque isto não está só nos mais jovens, tipo, eu tenho 30 anos e há malta não, Ana Rita, tu pensas que tens 30 anos, tu tens 31. E há malta, tipo, não são adolescentes obviamente, mas de 28, 29, vá, vamos aos 27, a fazer este tipo de coisas, que é o fascínio pelo o fascínio pela novidade, estão a perceber? E então tem ali um espacinho que diz a minha psicóloga, são para aí 3 meses, mas às vezes até menos, tem um espacinho em que estes alecrins dourados, opa, e sim, isto também acontece nas raparigas, não vamos mentir, nós também às vezes somos descompensadas da cabeça. Ah, eu não, sinceramente acho que não, ou pelo menos todas as compensações que eu tenho, eu trato-as todos os meses, ali. Hã, tipo, há aquele fascínio inicial, não é? Tipo, a criança que recebe o brinquedo e que durante esse tempo é tudo sobre aquele brinquedo e tudo mais, mas entretanto, o fascínio meio que desaparece e deixamos aquele brinquedo a um canto. Isto é uma analogia, aqui em Itália eles têm uma cena, eu agora não sei dizer em italiano, graças a Deus, não é? Porque ultimamente as coisas vêm sempre primeiro em italiano, mas é um tipo de palha seca arde rápido, estão a perceber? E até eles falam disto muito relativamente a relacionamentos até, a relações. A relações. Que é isto, tipo, eu acho que neste momento a malta está bué assim, está bué do tipo coisas assim fugazes em que de repente parece que estão todos nessa coisa, estão a investir o seu tempo, a investir, estão mesmo com vontade e depois de um dia para o outro, olha não, afinal já não estou assim tão a investir nisso, tão interessado, tão e isto vem de onde? Vem de sermos uma geração de consumo rápido? Vem de falta de compromisso? Foi tudo temas já tratados anteriormente neste podcast? Tipo, não sei, mas isto já está hum, se isto já está em grande escala a interferir até nas nossas relações, epá, acho que é um caso realmente de nós pararmos e pensar como é que isso se faz? Intervenção em massa? Não é possível, não é possível. Mas pronto, olhem, é um assunto que tem aparecido correntemente, que de resto, se calhar vocês já estão fartos de me ouvir falar, mas eu gostava um bocado de saber qual é que é a vossa opinião, porque eu não pensava trazer estes 2 temas hoje. Eu pensava só mesmo: "Ok, eu não quero falar sobre sentimentos, eu não quero falar sobre o quanto estamos todos completamente podres", tipo, há que até aquela coisa de: "Olhem, quem casou, casou, quem juntou, juntou, agora olha, já não há nada para ninguém porque está tudo lé da cuca, está tudo lixado da cabeça", tipo, ninguém sabe mais estar com outra pessoa. hum, Ninguém sabe mais ser comprometido, ninguém sabe mais ter responsabilidade afetiva, portanto, olhem, agora é isto. Até mesmo alguns casais que estão juntos, neste momento é tipo, imagina, tu estás, não quer ser demasiado específica, mas sei lá, tu estás tipo a investir num relacionamento, na semana a seguir já te lembraste e estás com o outro. Isso é o quê? Isso é não saber, estás contigo própria. Isso é, mas às vezes nem é isso, às vezes é só tipo
sei lá, de alguma maneira tu quereres provar a ti próprio que o problema não és tu, porque estás com uma pessoa, portanto o problema certamente era a outra pessoa. Eu não sei se isto está a fazer sentido para alguém, mas está a fazer sentido para mim. E eu acho que isto era mesmo aqueles episódios que eu pedia que eu tivesse aqui alguém para me responder, tipo, on time, porque é mesmo algo que eu, sendo uma pessoa que esteve numa relação durante anos, estou a ter alguma dificuldade em perceber, tipo, perceber este tipo de dinâmica de hoje em dia, onde é que está o problema, como é que, enquanto sociedade ou geração, encontramos a solução, ou se há uma solução. E como vocês podem ver, é algo que, de certa maneira, me apoquenta um bocado, não só particularmente por mim ou pelas pessoas que me estão à volta, ou por amigas ou amigos ou tudo mais, mas enquanto sociedade, porque parece que estamos cada vez mais a perder aquilo que faz de nós humanos. E isto é algo que me apoquenta. Portanto, olha, não sei quais são as vossas opiniões, não sei sequer se têm uma opinião ou só estão, tipo, felizes e descansados da vida, sejam solteiros, sejam, acompanhados, à falta de melhor palavra, mas se tiverem, tipo, algo a dizer sobre este assunto, tipo, digam-me a vossa opinião. Não sei sequer se isto fez algum tipo hum, de jeito, de sentido. Pronto, olhem, eu espero muito sinceramente que os meus próximos episódios do podcast sejam mais interessantes, porque senão aquilo que eu vou fazer é só esperar que me venha algum assunto interessante. Porque eu comecei por dizer no início deste podcast, não deste episódio, no início do podcast, que isto não teria nenhum tipo de obrigação, mesmo para que eu achasse e tivesse sempre vontade de vir aqui. E não é que eu não tenha vontade, mas às vezes eu penso assim: será que há pessoas a quererem ouvir-me falar sobre isto? Será que há minimamente interesse nisto que eu tenho para dizer? Também a verdade seja dita que às vezes quando eu acho que é menos interessante é quando as pessoas me dão mais feedback de que gostaram, mas eu tenho esta cena, tenho este síndrome do impostor, portanto eu acho que aquilo que eu vou fazer é, eu não vou voltar a gravar um episódio se realmente não tiver algo interessante para dizer. Esperemos que seja para a próxima semana, até porque este fim de semana vou receber mais uma visita. O meu irmão vem cá e o meu irmão é uma festa. A pessoa dele é uma festa. Portanto, não temos assim grande coisa programada para fazer, sabemos apenas que queremos ir ao mercadinho de Natal de Asti, que é aqui perto, e portanto eu espero ter coisas para falar, coisas para contar, quiçá não fazemos um outro episódio com o meu irmão. Não sei muito bem como, porque eu só tenho aqui este apêndicezito, portanto, em última análise, usamos só o áudio do iPhone, que não é nada mau. E pronto, olhem, já que hum, assim este podcast de exemplo, que visto que isto é essencialmente um podcast em português, dificilmente algum de vocês vai acompanhar, mas deixo-vos 2 podcasts que eu acompanho e que gosto muito. Um já falei no episódio anterior, que é assim mais chill, mais assuntos do dia a dia, que eu sinceramente adorava também conseguir ir por aí, ter essa vibe. Olhem, mas eu sou uma pessoa muito introspectiva, muito nostálgica, muito sentimental, muito intensa. Eu gosto é assim destes temas mais profundos. Não quer dizer que não adoro este podcast, que é o Tudo de Bom da minha amiga Margot Oliveira, e é o Desestressada, que é de uma menina que se chama Rita. Ela é do Norte, ela também emigrou, neste caso para a França. E eu já acompanho há algum tempo. Eu encontrei o podcast no TikTok pai, há uns 2, 3 anos, talvez 3, 4 anos, nem sei. Há bastante tempo. Pronto, e ela é assim mais esta vibe que vocês encontram no meu podcast, tipo, muitas reflexões sobre, hã, objetivos, sobre sentir-se de alguma maneira se está atrás na vida ou se está
à procura de algo ou não sei o quê, pronto. Assim, mais uns temas introspectivos. Os episódios dela costumam ser bem curtinhos, portanto é assim muito fácil de ouvir. E é isso. Portanto, olhem, deixo estas 2h30, vá, quem quiser propor-se a ouvir um podcast em italiano, hã, para vocês. Espero sinceramente ser mais interessante nos próximos episódios. Ah, e se vocês, mais uma vez, tiverem ideias de temas que quisessem que eu explorasse, que eu falasse, que eu desse a minha opinião, pois digam-me ou por mensagem ou deixem aqui em comentários. Quem diz aqui, diz onde? Diz YouTube, para quem está a ver em vídeo, ou Spotify. Já agora, sigam em ambos os sítios. Sigam no Spotify, sigam no YouTube. Deixem comentários com as vossas ideias, as vossas opiniões. E para já é isto que temos. Muitos beijinhos nel cuore.